Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nesse momento, Senhor, entregamos e consagramos a Ti a nossa vida, declarando, Senhor, que nós cremos que tudo aquilo que estava em atraso começa a movimentar. Em o nome de Jesus declaramos que nenhum poder das trevas pode trazer confusão, pode trazer atrasos, pode trazer perdas em nosso caminho, para impedir com que o que o Senhor tem para nós chegue até nós. Por isso oramos agora por conclusão, no nome de Jesus Cristo. Oramos para que haja conclusão em negócios, haja conclusão até mesmo em respostas que estamos aguardando, que essas respostas cheguem em nome de Jesus, seja de quem for, seja do que for, nós oramos para que essas respostas cheguem, oramos para que as coisas sejam aceleradas em nossa vida no nome de Jesus, que todo tipo de atraso caia por terra e que o Senhor libere do teu favor e libere da tua graça sobre a nossa vida, até mesmo, Pai, aquilo que está sendo impedido pelos homens, nós oramos que seja agora liberado no mundo espiritual, no nome de Jesus Cristo. Oramos para que toda a nossa vida esteja segundo o movimento de Deus, o movimento do poder de Deus em nossa vida. O Senhor é o soberano da nossa vida. Só Ele tem o poder sobre a nossa casa, sobre nossa família, sobre nossos projetos e sobre nossos sonhos. Meu Deus, eu declaro a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Libera do Teu poder e libera do Teu favor. Abençoe a vida de cada pessoa, Pai, que está aqui orando conosco. No nome de Jesus, visita Teus filhos e filhas, Pai. Libera do Teu favor sobre eles. No nome de Jesus, é o que eu peço a Ti, Pai. No nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Se você pode, nesse momento, levante as suas duas mãos para o alto e diga assim comigo: tudo aquilo que estava para concluir será concluído em nome de Jesus. Respostas que eu estou aguardando irão chegar em nome de Jesus. Negócios que estavam pendentes, decisões que estavam pendentes serão concluídas em nome de Jesus Cristo. Tudo irá se resolver, tudo irá para o seu devido lugar no nome de Jesus Cristo. Nada irá parar o que Deus tem para a minha vida. Nada irá parar as coisas que Deus colocou no meu caminho, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem. Você que está entrando nessa oração agora, hoje nós encerramos o nosso propósito. Vamos encerrar agora, no final dessa oração, o nosso propósito de 10 dias, onde nós estávamos orando, repreendendo o espírito de atraso. E amanhã vamos começar orando contra a inveja. Quantos de vocês têm enfrentado a inveja? Quantos de vocês podem dizer isso é inveja? Essa pessoa está me dando indireta na rede social por inveja. Essa pessoa está se levantando contra mim dentro da empresa por inveja. Essa pessoa está falando mal de mim por inveja. Quantos de vocês têm enfrentado a inveja? A inveja contra o crescimento, a inveja contra a felicidade de vocês? Sabe? Até mesmo gente da própria família que se distanciou de você depois que Deus começou a te honrar, depois que Deus começou a te abençoar, depois que você começou num trabalho novo. Bem, você sabe que nós temos que orar por isso e essa palavra que eu vou trazer hoje para você fala um pouco sobre isso. E antes disso eu quero que você glorifique o nome de Jesus aí. Olha o testemunho que eu recebi da Josiane. Ela escreveu assim: a paz do Senhor, há mais de 5 anos eu vim enfrentando uma alergia nos 2 ouvidos. Busquei especialista e não constava nada de anormal para estar acontecendo aquilo. O medicamento não teve êxito e na carta para Jesus eu pedi para que cessasse, pois já não aguentava mais. No último dia do propósito comecei a sentir meus ouvidos com grande zumbido e no dia seguinte fui curada. Para a glória de Deus, após mais de 5 anos, olha só, 5 anos com alergia nos ouvidos.
Você sabe o que é isso? Aí ela escreve: toda honra e toda glória sejam dados ao Senhor Jesus Cristo, pois é a sua misericórdia que nos permite a cura. Continue firme ajudando e incentivando nós que estamos do lado de cá. Você está fazendo um ótimo trabalho, sendo guiado por Deus para ajudar pessoas a se aproximarem mais dele. Obrigado, Josiane. Deus te abençoe. E olha só, toda honra e toda glória a Jesus. Jesus é maravilhoso, gente. Amém? Você pode glorificar a Deus aí? Glória a Deus, glória a Deus. Olha o poder de Deus. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus está fazendo. Toda honra e toda glória a Ti, Jesus. A Ti, Jesus. A Ti, Jesus. E eu quero liberar uma palavra de cura agora. Antes de começar a ministrar a palavra, eu quero liberar uma palavra de cura para você que também pode estar enfrentando uma alergia, pode estar enfrentando um câncer, uma infecção, seja o que for, seja você, uma criança. Deixa eu orar agora, em nome de Jesus. Coloca a mão aí, aonde está a dor, aonde está o problema. E vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu oro pela cura agora total e completa dessa pessoa. Jesus cura. Jesus opera milagres e não há impossíveis para Ele. Por isso, no nome de Jesus, seja curado. No nome de Jesus, seja curada. Dizemos a toda enfermidade, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo, aquele que está vivo, aquele que salva, aquele que liberta. Nossos olhos estão em Jesus. Nossa fé está em Jesus. Ele é o Senhor da nossa alma. Ele é o Senhor da nossa casa. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Amém. Olha só, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Essa palavra está em Mateus 27, verso 13, diz assim: disse-lhe então Pilatos: não ouves quantos testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia, olha o que está escrito no verso 18, porque sabia, Pilatos sabia, quando Jesus estava sendo julgado, que por inveja o haviam entregado. Olha, vamos ler de novo. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Entregaram Jesus por inveja. O próprio Pilatos reconheceu que foi por inveja. Foi por inveja que prenderam Jesus. Você está vendo como esse negócio da inveja é uma coisa seríssima? Ainda mais agora com o advento das redes sociais, que as pessoas, sabe, falam mal umas das outras, criticam umas às outras. Não são todos, mas tem muita gente assim. E a Bíblia diz que Jesus foi entregue por inveja. Às vezes, a luta que a gente está enfrentando é por causa da inveja das pessoas. É por isso que eu vou começar até esse propósito amanhã de 10 dias de oração e jejum, certo? Quem quiser me acompanhar no jejum, me acompanha. Quem não puder, eu entendo, tá? Cada um sabe de si. Mas eu vou estar em jejum durante 10 dias, da meia-noite ao meio-dia, sem comer nada. Beber líquido à vontade, certo? Esse é o meu propósito. Quem quiser me acompanhar, me acompanha. E quem não puder, só esteja na oração comigo. Eu quero também pedir que você divulgue para outras pessoas, porque você deve ter amigos que estão enfrentando muita inveja. Você deve ter familiares que estão enfrentando muita inveja. Esses 10 dias nós vamos orar. Não tem como eliminar a inveja. Mas você pode eliminar os problemas que a inveja causa contra você. Pelo menos aquilo que está em andamento, você pode cancelar. E não só isso. Através desse propósito dos 10 dias, muita coisa pode ser quebrada que pode estar amarrada.
Tanto que nessa oração que nós estávamos aqui orando contra o espírito de atraso, você pode ter certeza que a inveja nós cruzamos por cima dela, certo? Por quê? Porque muitas vezes o atraso na vida da pessoa vem disso, vem da inveja. Por exemplo, alguém pergunta sobre você no trabalho e diz, olha, o que você acha do trabalho do fulano? Você acha bom? A pessoa está pensando em dar uma promoção para você, está pensando em dar um aumento no salário. E daí vem aquela pessoa que te inveja e diz, não, eu não vejo que essa pessoa está pronta para isso, eu não vejo, sabe, que ela é boa o suficiente para isso, e começa a dar contras para que você não entre, para que você não acesse, para que você não tenha, sabe, uma oportunidade que foi Deus que te deu. A Bíblia diz que Jesus, olha só, Jesus foi entregue por inveja, o nosso Salvador, aquele que estava focado em fazer o bem, aquele que era bondoso, aquele que era misericordioso, aquele que só ajudava as pessoas, tiveram inveja dele. Como é que eu e você vamos ficar de fora disso? Como é que eu e você vamos ficar de fora disso? Às vezes você é cuidadoso, você é prudente, e mesmo assim as pessoas falam, as pessoas atacam, as pessoas criticam. Agora, vamos entender algumas coisas que a gente pode fazer para se proteger em parte da inveja. Aprenda o sigilo estratégico. Todos gostam da sombra da árvore, mas nem todos celebram o crescimento dela. Não é todo mundo que vai celebrar o teu crescimento. Então, não sinta a necessidade de anunciar cada vitória ou plano para todo mundo. Sabe o que eu aprendi? E isso é muito difícil. Algumas pessoas não sabem lidar com o peso da tua bênção. Algumas pessoas não sabem lidar com isso. Não sabem lidar. E não adianta, sabe, você se diminuir, porque elas não vão entender de qualquer jeito. Você pode aparecer sem nada nas mãos, que elas mesmo assim vão ter inveja de você. E é incrível como esse espírito de inveja, quando ele está agindo, quando ele está governando um lugar, um ambiente, como ele torna o ambiente pesado. É por isso que a gente tem que estar sempre em oração. Sabe, quando você é um intercessor, eu tenho orado aqui junto com vocês e cada vez mais, quanto mais eu oro, mais eu vejo 1 Tessalonicenses 5,17 aparece assim na minha frente, porque a Bíblia diz ali, orai sem cessar. Antes eu não entendia muito bem esse versículo, orai sem cessar. Como é que uma pessoa vai ficar orando em todo o tempo? Mas hoje eu entendo. Ele não está falando sobre orar 24 horas por dia, mas orar sempre que possível. Orar sempre que possível. Porque as coisas negativas, as coisas contrárias, elas existem. E se a gente não está sempre em oração, sempre buscando a Deus, aquilo ali tem um objetivo. O objetivo é nos paralisar, o objetivo é vir contra nós, o objetivo é nos prejudicar de alguma maneira. Por isso, aprenda a discernir quem tem estômago para a sua glória. Se você percebe que alguém reage com silêncio, ou até com sarcasmo, com as tuas conquistas, pare de alimentar essa pessoa com informações sobre sua vida, porque Deus já está mostrando para você, através da forma como a pessoa reagiu, da forma como ela falou, da forma como ela pensou. Sabe, Deus já estava mostrando, para você que você não pode dar mais informações para ela sobre a sua vida, porque quanto mais informações você der, ela pode até estar concordando com você, mas sabe, lá no fundo ela alimenta aquela inveja, lá no fundo ela alimenta aqueles ciúmes contra você, e isso é uma contrariedade. Entenda também um conceito, esse conceito eu carrego para mim já há anos, o conceito do elevador. Já ouviu falar? O que é o conceito do elevador? Você tem que entender que tem pessoas que estão apenas como passageiros até um determinado andar com você. Às vezes elas não irão ir até o último com você.
elas irão parar na metade. E a gente espera que todo mundo vá até o fim com a gente. Agora, as pessoas, quando saem da nossa vida, ou quando entram pessoas na nossa vida, a gente tem que entender que todas essas pessoas podem estar apenas por um tempo e depois elas estarão em outro tempo com a gente. Por isso, não tente puxar para o topo quem quer ficar no térreo. Aceite que o distanciamento de certas pessoas é uma consequência natural do seu crescimento. Algumas vão ficar no andar, outras vão ir um pouco mais adiante com você e tudo bem. Agora, é fácil falar isso, difícil é viver, gente, isso. Difícil é viver isso. Porque a gente é coração. A gente quer que todo mundo fique junto sempre, não é? Quem é que é o pai aqui e a mãe que não quer que os filhos estejam sempre juntos? Que não quer que os filhos, você sabe que eles têm que crescer, você sabe que eles têm que ter a vida deles, mas ao mesmo tempo, você sabe que eles têm que ter a vida deles, você não quer. Você não quer que eles saiam de perto de você e você é um pouco egoísta com isso, a gente é egoísta com isso. Mas a bem da verdade é que esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. E sabe, uma das coisas que eu vou ministrar até amanhã, inclusive vai ser muito profético a ministração que eu vou fazer amanhã pela manhã na igreja. Porque eu vou falar que, às vezes, e isso é uma coisa que Deus ministrou na minha vida nessa semana, o que Deus está esperando de mim e de você é que a gente concorde com o plano dele. Porque enquanto a gente luta contra o plano dele, a vida fica bem difícil. A vida fica bem difícil. Eu aprendi uma coisa, que existe resistências em nós que às vezes a gente nem sabe que existe. E às vezes Deus tenta tirar isso de um jeito de você e às vezes você não aceita que Deus tire aquilo de você. Você está difícil que Deus tire aquilo de você. E eu quero lhe falar uma coisa, nós precisamos que Deus arranque de nós completamente aquilo que resiste na nossa vida. Porque essas resistências, elas são um problema para nós estarmos no mesmo fluxo que Deus quer para a nossa vida, do plano e do propósito dele. Uma coisa que eu aprendi também é não parem a carruagem para os cães. Você não deve dar ao seu crítico o poder de determinar a sua direção. Tem gente que, quando é criticada, para de fazer o que deveria continuar fazendo. Você deveria continuar fazendo. O crítico, ele não pode fazer você mudar de direção. Ele até quer que você mude de direção, mas vai chegar um momento que não importa a direção que você tomar, você vai ter crítico. Então você faz mais uma coisa, você vai ter crítico, você faz menos uma coisa, você vai ter crítico. E de qualquer jeito você vai ter um crítico ali lutando contra você. Você vai ter um crítico ali, que está de alguma maneira para ser uma pedra no teu sapato, porque inveja você, gostaria de estar no seu lugar. Então você vai ter que aprender a lidar com essas coisas. Bem, use o barulho da inveja como combustível. Se estão falando de você, isso é um sinal que você está na frente. Por isso mantenha os olhos no alvo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Ou seja, eu preciso olhar para Jesus, porque assim como Jesus suportou a cruz, eu devo suportar o peso do meu propósito, o peso da minha missão, e não dar ouvidos aos críticos, não dar ouvidos às contrariedades, às coisas negativas no caminho, porque eu sei que se eu estiver numa direção de Deus, eu estou respaldado por Ele, eu estou protegido por Ele e o mal não terá poder sobre a minha vida. Agora, isso não nos isenta de estar sempre em oração, repreendendo a inveja. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que essa palavra tenha te ajudado. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E você que não assistiu hoje o podcast que eu fiz com a minha esposa,
Exatamente, inauguramos o nosso cenário, primeiro podcast, junto com a minha esposa. Nós falamos sobre mundo espiritual, falamos sobre libertação, falamos sobre o Ministério de Libertação, que é o ministério dela. E eu quero convidar você a assistir esse podcast, está incrível, certo? E se você ainda não se inscreveu no meu canal novo de podcast, o link está aqui na descrição do vídeo, você não pode ficar de fora. Certo? Muito bem. Também estamos em lançamento ainda do nosso livro Café com Jesus. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia. Aqui o versículo bíblico, as direções para o teu dia, antes de tu sair de casa, uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração para você escrever a punho, tá? Se você adquirir mais de um livro, eu vou fazer uma dedicatória especial para você, que está evangelizando tua família, que está abençoando a vida de outras pessoas, ok? Então, entra lá no nosso site, adquira para você, para dar de presente para outras pessoas, inclusive você que tem uma empresa, abençoe pessoas, fornecedores, clientes, colaboradores, com esse livro aqui, ó, Café com Jesus. Vai ser um excelente presente na vida deles. Amém? Posso orar por você? Deixa eu declarar o Salmo 91, quero pedir que você já deixe a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, deixa aí o teu like. E se você puder mandar para 10 pessoas essa oração, manda para 10 pessoas. Lembrando que terça-feira, 6h45, eu vou começar a primeira aula sobre vencendo o espírito de Jezabel, vencendo a manipulação dentro da academia aqui no Global. É um novo módulo onde nós vamos falar sobre manipulação, certo? Vai ser incrível, vão ser 6 aulas ministrando sobre esse assunto e creio que vai ser muito proveitoso. Muito bem, Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? Vamos orar. E se você puder nos dar essa ajuda de se inscrever no nosso canal novo, ativar as notificações lá. Esse podcast é um projeto de Deus. Você sabe que muita gente me falou ao longo dos últimos 2 anos para mim começar um podcast. Eu nunca senti de Deus a começar. Nunca senti de Deus a começar, sabe? Mas eu fui num podcast há menos de um mês atrás e ali, sabe, eu ouvi Deus falar comigo. Então esse podcast que eu estou iniciando é por uma direção de Deus. Eu creio que ele vai ser uma bênção para muita gente, certo? E eu creio que as coisas têm o tempo certo para acontecer também. Tem certas coisas na nossa vida que tem o tempo certo. Não era para acontecer antes, era para acontecer agora esse podcast. Era para ele chegar agora. Não era para ele chegar 1 ano atrás, era para chegar agora. Eu senti que ele está na hora certa de sair do forno, tá? Porque em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Em todas as coisas Deus tem um propósito. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, derrama da Tua graça sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Eu quero orar primeiro pelos doentes, para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado. Eu oro, Senhor, por toda pessoa que está abalada por causa das perseguições, das lutas que tem enfrentado na família, as lutas diárias com pessoas. Que o Senhor fortaleça o coração dessa pessoa e ajude ela, Pai, a vencer
a vencer, Senhor, esses temores, a vencer essas dores, esse abandono, esse sentimento ruim, esse sentimento negativo. Que o Senhor traga para ela paz, que o Senhor traga para ela alegria, que o Senhor dê para ela a força que ela precisa, que a unção de Deus venha sobre ela, que todo jugo e peso espiritual seja quebrado, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, visita cada um dos teus filhos agora e traga restauração. E no nome de Jesus nós repreendemos agora todo espírito de atraso. Entregamos esse propósito de 10 dias, Pai. Entregamos a Ti e pedimos a Tua bênção agora. Que tudo aquilo que estava travado, tudo aquilo que estava pendente, tudo aquilo que estava em pausa, agora, no nome de Jesus Cristo, nós oramos e declaramos que comece o movimento. Comece o movimento agora. E comece o grande mover de Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, vem entrar nesse propósito de jejum e oração. Tá enfrentando muita inveja aí? Né? Quanto à tua empresa, quanto à tua família, quanto ao teu ministério. Entra nesse propósito comigo, vamos juntos entrar nesse propósito amanhã, 6 horas da manhã, domingo, primeiro dia da semana. Eu espero todos vocês aqui ao vivo junto comigo. Paz e prosperidade a todos, que Deus os abençoe, os guarde e os proteja. Até mais, gente querida, fiquem na paz.